Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nervo facial, tá? Um nervo aí muito importante dentre os pares craniais. Você já sabe que o facial é o par 7, né? Par 7. O facial, ele também é um nervo misto, porque ele tem função motora. Quem é que ele inerva especialmente os músculos da mímica e tem função sensitiva, né? A região facial, uma parte é principalmente é pelo trigêmeo, mas parte também pelo facial e por aí vai, certo? Quando a gente fala de nervo facial, aqui estaria alguns músculos inervados por ele, né? Músculo do estribo, que está dentro do ouvido, da mímica, como eu vi falei, de gástrico, estiloióideo, certo? E parasimpaticamente, ele está responsável principalmente pelo que seria a glândula submaxilar e lagrimal. Lembre que, no caso da parótida, é principalmente o nervo aurículo temporal, certo? E quando a gente fala de sensitivamente, ele pega parte do que seriam os dois terços anteriores da língua e do piso da boca, certo? E do piso da boca. Maravilha. Lembre que quando a gente fala de pares cranianos, qual é a primeira coisa que a gente tem que saber? A origem real, a origem aparente, ou seja, onde parece que ele sai e onde ele sai de verdade, certo? A gente diz que a origem real do par 3, ela tem três grandes núcleos, certo? O núcleo motor principal, é assim que a gente fala, o núcleo do trato solitário, que é um núcleo sensitivo sensorial, certo? Que seria, dentro de todos os núcleos, né, seria motor, parasimpático e sensitivo, tá? O núcleo do trato solitário, ele é feito de vários nervos dentro dele, dentro do glossofaríngeo, passete, certo? Então, é uma porção importante, mas a gente vai falar nas aulas de neuro sobre o trato solitário, tá bom? Além disso, a gente tem o que a gente chama de núcleos parasimpáticos, que são da região salival superior e lagrimal, tá? E lagrimal, que estão por onde? Por trás do motor. Todos os núcleos estão ubicados na protuberância. Isso é um ponto importante. Pô, Diogo, eu não sei protuberância ainda. Infelizmente, a gente tem aqui, ó, uma imagem para tentar ajudar um pouco vocês, mas é o seguinte: aqui seria já passado aqui aqui é o Atlas, certo? E aqui já é axis, certo? Aqui seria o occipital, então esse aqui é o agorreiro magno, beleza? Esse aqui é médula espinal. Sobe aqui a gente tem o que seria o bulbo, né? Que seria a médula oblongada. Depois protuberância e depois mesencéfalo aqui em cima, certo? Mesencéfalo tá aqui, ó. E glândula, corpos mamilares. A gente tem aqui dentro disso tudo para a gente entender como é que é. Então, o passete ele está aqui, ó, na protuberância, certo? Especialmente no que a gente chama fossa supraolivar. O que é supraolivar? O supraolivar, na verdade, na aparente, obviamente, né? É, na parte do bulbo, a gente tem assim, ó, na parte anterior do bulbo, a gente tem isso aqui, o surco médio, que a gente diz, né? E lateralmente ao surco médio, a gente tem isso aqui que a gente chama de olivas bulbares, certo? No caso do PA7, ele é supraolivar, ele sai aqui em cima, ó. Tem alguns que são retroolivares, como é o caso do PA8, certo? Então, cuidado com isso. Beleza. Trajeto, ele sai do surco do bulbo, da protuberância, que é a fossita supraolivar, tá vendo? E passa pelo conduto auditivo interno. Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante. Por quê? Porque quando ele passa no conduto auditivo interno, ele passa junto com o par 8 e a artéria auditiva. Ao passar junto com o par 8, ele passa o 7, que é o par mesmo facial motor. O 7 bis também passa com ele, que é o sensitivo, certo? Que é o também chamado de intermediário de Risberg. Intermediário de Risberg. E beleza, e depois ele penetra a região dos aquedutos de Falópio, que estão ali na região do osso temporal, né? E sai pelo agorreiro estilomastoideu, certo? Quando ele sai pelo agorreiro estilomastoideu, ele se introduz à céu da parótide, a gente já sabe que ele passa pela parótida, mas não a inerva, né? A gente já sabe disso da aula de parótida, e não a inerva, certo? Tá aqui, ó, não inerva, e que se divide em suas ramas terminais. Aqui também tem uma outra coisa que muitas vezes a gente usa quando a gente fala de PA7, especialmente quais são as ramas do PA7. Quando a gente fala dessas ramas, que seriam as ramas colaterais do nervo facial, a gente divide em dois grandes grupos, né? Que vão por dentro da porção petrosa e que vão por fora da porção petrosa. Por isso que a gente chama de ele de intrapetroso ou extrapetroso, certo? Intrapetroso ou extrapetroso. Aí a gente diz, por exemplo, o nervo petroso maior e menor está na região intrapetrosa,
o músculo do estribo, que é o chamado estapédio, certo? O nervo da corda do tímpano, que também é importante, região sensitiva do conduto auditivo externo, certo? O nervo petroso maior mais o petroso menor formam o que a gente chama de nervo vidiano, que passa pelo agorreiro rasgado anterior. Cuidado com isso, que isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês. O agorreiro rasgado anterior, geralmente a cátedra A da UNLP não aceita que passa nada. Na UBA, o resto das cátedras na UNLP, o AI, eles aceitam que passem, que seria o nervo vidiano. E que a partir do agorreiro rasgado, a gente vê passar a carótida externa, certo? Então, cuidado com esses detalhes. Além disso, a cátedra B de anatomia da UNLP, ela diz que o nervo vidiano vai se insertar, vai passar pela região superior à apófise pterigoide, certo? Beleza. Joia, joia, joia. Depois, os extrapetrosos, a gente tem o que seria a asa de Haller, que a gente vai ver quando a gente falar de plexo cervical, certo? O nervo auricular posterior, o digástrico e o estiloioideo, e a rama e ramo lingual, que é inconstante em alguns casos, o professor não considera. E como que seria ramas terminais? Seria região temporal e facial e região cervicofacial. Sendo bem sincero, eu nunca vi tomar tão a fundo assim, certo? O máximo que eu já vi tomar foi intra e extrapetrosos, máximo. E especialmente formação do nervo vidiano. Falar um pouco de alguns exemplos e seguir adiante. Ramas terminais também é muito raro que se tome, pelo menos na UNLP e Barceló. Na UBA, não me acordo, tá bom? Então, para que vocês saibam mais ou menos como é que funciona toda essa sistemática aqui, tá? Nervo facial é um nervo muito tomável, tá? Muito tomável. Então, a gente se vê na próxima classe.